te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, estamos começando mais um programa essencial. E você hoje pode participar, você já sabe, mais uma vez, pelo número do WhatsApp 988661773, que já está aí no vídeo para você ficar ligadinho ao vivo conosco. Muito boa noite a todos vocês que estão agora nos assistindo, e a Carim, em Currais Novos, no Brasil, no mundo inteiro. Um beijão para vocês e sejam bem-vindos, porque o programa hoje promete. E vamos começar com a frase desta semana. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Essa frase é de Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, fundador da escola da logoterapia. Então, você é responsável pelas suas escolhas e por suas atitudes. E a liberdade de escolher faz a diferença na sua vida. Lembre disso. Ok, estamos de volta, agora sim, com a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga clínica Laiane das Graças Silva, formada pela UNP em Psicologia e pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, e agora também fazendo formação em Logoterapia pela FIP em João Pessoa, não é isso? Isso. Aí também atende na clínica CEMED, aqui em Currais Novos, e em São Vicente, adultos e crianças. Acertei, Laiane? Isso, Maura. Olha, Laiane, é um prazer imenso tê-la aqui conosco. E eu vou pedir para começarmos a nossa entrevista, você falando assim, se apresentando um pouquinho como profissional. Por que você escolheu essa área? Como é que foi essa trajetória que passou pelo corporativo e chegou agora na clínica, né? Fala pra gente. Boa noite, Maura, né? Boa noite a todos, né? É um prazer poder, né, estar aqui fazendo parte desse programa e falando de algo que eu amo, que é a psicologia, né? Então, desde sempre eu quis ser psicóloga, né, desde a minha infância e adolescência, e entrei na faculdade e me realizei como psicóloga, né? Então, eu sempre digo que é muito difícil eu escolher uma área específica da psicologia, porque eu amo tudo de psicologia, né? Então, eu já atuei na assistência, atuei na organizacional, né? E agora, né, estou na clínica, efetivamente, né, completamente realizada, né? Principalmente quando você encontra uma linha teórica, uma abordagem do qual lhe faz todo o sentido de vida. Olha só. E quando você começou na clínica recentemente? Isso, na verdade, na clínica que eu digo em consultório específico, mas eu já trabalho ambulatorial, né, em São Vicente, sou funcionária pública lá, né, e lá já há 3 anos que eu atuo, né, com o público criança, né, jovens, né, adultos e idosos também. Ok. A sua presença no programa hoje também, nós vamos falar sobre logoterapia, que é super interessante a abordagem, muito mesmo, pouco conhecida, né? Isso. Precisa de mais divulgação, mas antes, eu gostaria de falar com vocês sobre um projeto que nós estamos começando, né, no programa de hoje, que é uma série de quadros do Essencial Kids, que vocês agora vão ter com a psicóloga, que é Laiane, e mais na frente vai entrar uma outra psicóloga também, que é Maiana, que também vai dividir esse quadro, compartilhar esse quadro com Laiane mais na frente. Agora, eu fico muito feliz, Laiane, de você ter aceito esse projeto do Essencial Kids. Era assim, um desejo que nós tínhamos enquanto equipe do programa de trabalharmos essa questão da ludoterapia na infância, que é essencial, né? Eu, como psicopedagoga e psicanalista, eu sei que a criança, ela aprende brincando, ela se desenvolve brincando, e o brinquedo tem que estar presente, precisa, é uma necessidade da criança. Então eu quero também agradecer a Microfácil, a Nara e a Renata, que abraçaram essa ideia, esse projeto, estão conosco também nessa parceria, e eu gostaria que você falasse qual a importância da gente ter um quadro lúdico falando sobre o desenvolvimento infantil com o brincar, através do brincar. Qual a importância disso, Laiane? Primeiramente, eu agradeço o convite, né? O convite seu, o convite de Maiana também, né? Maiana, que é uma querida amiga.
Maura, eu acredito que, primeiro, a gente está oferecendo um serviço de informação de forma gratuita muito grandioso, né? A gente estamos podendo, né, oferecer à população, né, informações, mesmo que de formas breves, mas tão ricas, né, é muito grandioso para aquele que está recebendo e acolhe a informação. Porque por muito tempo, né, certas questões da psicologia infantil acabou ficando, né, com os profissionais dentro do consultório, né, e os pais, né, que têm essa necessidade de conhecer, acabaram tendo que procurar um profissional para poder ajudar nesse ponto. E nós estamos fazendo isso ao ponto da informação chegar para aquele pai que quer, para aquele cuidador, e para aquele que mesmo sem se interessar acaba prestando atenção, né? Então, eu acho que essa forma gratuita de oferecer um serviço para a sociedade é um grande feito de nós psicólogos, né, que a gente precisa fazer para que a informação chegue, que seja cada vez mais acessível. Agora, qual é a importância do brincar para a criança, para a infância? Então, a partir de quando esse brincar precisa estar presente, Laiane? Então, por muito tempo, né, eu vou voltar um pouquinho, né, de forma breve na história, a infância ela não foi vista. Né? Então, se a gente for voltar lá na Idade Média, a criança era um adulto em miniatura, né? Ela era um adulto pequeno. Tem até umas fotos, né, assim, bem antigas, que a criança era vestida igualzinho ao adulto. Igualzinho ao adulto, inclusive exposto a cargas de trabalho como um adulto, né? Então, com o tempo, né, foi visto que aquele ser não era simplesmente um adulto em miniatura, mas ele era diferente, né? Ele não estava no mesmo nível de desenvolvimento. Então, da mesma forma que outrora o trabalho foi uma prática da criança, o brincar é uma ocupação dela. O brincar não é simplesmente um passatempo. Né? O brincar não é simplesmente diversão, ele é também. Mas ele é, sobretudo, a ocupação da criança, ou pelo menos deveria ser a ocupação da criança. Então, deixa eu entender. O brincar para a criança tem o mesmo objetivo que o trabalho para o adulto, é assim? Isso, lógico, que em perspectivas diferentes. A mesma importância, claro. Em perspectivas diferentes, porque no brincar, a criança está se desenvolvendo, ela está aprendendo. Piaget fala que o objeto possibilita a criança a aprendizagem. Então, você coloca um objeto na mão daquela criança, ela vai ter curiosidade para aprender, ela vai ter a curiosidade para descobrir o que é aquilo. O fato da criança estar brincando com outras, ela vai usar a fantasia, ela vai desenvolver cognitivamente, a motricidade, as suas habilidades vão sendo desenvolvidas no brincar. Então, a criança hoje ela é médica, amanhã ela é mãe, amanhã ela constrói uma casa. Então, são habilidades que, a partir da fantasia, a gente pode estar criando um médico, pode estar criando um professor, pode estar surgindo ali um arquiteto, né? Mas a brincadeira da criança, ela precisa, sobretudo, ser livre e prazerosa também. Precisa ser brincadeira mesmo. Precisa ser brincadeira mesmo. E a partir de que idade se deve brincar com os filhos, com as crianças? Olha, o bebê, né, já antecipando um pouco o vídeo de hoje, né, a gente já fala do período 0 a 3 meses, que é quando ele começa, né, a idade, né, da vida, ele começa a tocar nos brinquedos assim de forma, usando os seus reflexos, a gente já diz que ali é o início de um brincar. É o início de um brincar. Então, a criança ela já começa a partir do momento que ela começa a desenvolver. E o pai e o cuidador, ele pode desde cedo já iniciar a interação com essa criança. Já ter o tempo disponível com ele. Que é tão difícil, né? Esses pais terem essa disponibilidade ou negligenciarem até na fase do bebê mesmo. Achar que ele não está compreendendo, que ele não entende, né? Que é simplesmente uma repetição de comportamento. Quando, na verdade, é um processo de interação e um processo de brincar também. Agora, existem algumas situações em que o brinquedo auxilia no tratamento de patologias infantis ou na prevenção de patologias infantis. Existe essa relação, Laiane? Completamente, né? Quando nós atendemos criança em consultório, é diferente de eu atender um adulto, né, ou um jovem, de você sentar aquela pessoa diante de ti e pedir para que fale dos seus dilemas. Né? Na criança isso não acontece. Nós vamos acessar essa dimensão da criança a partir da brincadeira, a partir do lúdico. Em algumas patologias específicas, exemplo, ansiedade, a gente consegue, na brincadeira, fazer com que a criança compreenda suas emoções, fazer com que a criança consiga controlar suas emoções, consiga trabalhar a respiração, né? Lá em São Vicente eu tenho feito um trabalho muito bacana com algumas crianças, né? Que é um grupinho que a gente tem de ansiedade infantil. Ai, que bacana. Então, desde cedo, eu começo a trabalhar com eles, primeiro,
fazendo compreender as emoções, né? E a gente assiste filme, a gente brinca, e a gente conversa, e a gente usa daquilo que é artefato nosso, né? Porque a gente tem a ilusão de que o brincar tem que ser com um brinquedo muito grande. E não. E eu tenho ensinado a eles, né, trabalhar a respiração a partir da bolinha de sabão. Então, que é um brinquedo. Que é um brinquedo. Então, você usa a bolinha de sabão e vamos ensinando a controlar a respiração, conseguindo fazer a bola de sabão. E ali eles vão conseguindo, no momento de ansiedade, aprender a controlar a respiração nesse momento. Então, de uma forma brincando. Né? Aquela criança que tem o famoso transtorno TDAH, né? O déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode usar brinquedos que trabalhem mais a concentração, que trabalhem mais a criatividade, mais o pensamento estratégico, para que ele consiga também já no seu dia a dia, consiga pensar um pouco mais, parar um pouco mais. Então, assim, dentro das diversas patologias, a gente consegue inserir o lúdico nesse processo de compreensão, né, e de melhora, né, dos seus processos de adoecimento também. Eu quero mandar um abraço para Joyce Priscila, que mandou um recadinho. Olá, boa noite, sempre bom assistir seu programa. Mando um alô para minha filha Alice Fernandes e para você também, Joyce. Um grande beijo, obrigada por estar conosco assistindo. Temos também Diego Dantas, beijão, Diego, que também está conosco. E um recadinho para você, esse é para você, viu, Laiane? Boa noite, não, deixa eu ver. Aqui, é porque Joyce mandou outro. Thelmo, Wesley, João e Luiz, mando um grande abraço para a Laiane, ela é uma excelente profissional. Beijão para vocês. E já que eles estão falando em você como excelente profissional, que com certeza conta pra gente, Laiane, qual é a sua linha teórica de trabalho? Qual é a abordagem que você trabalha no consultório? Então, Maura, eu trabalho, né, a partir da logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, né, que tem base, né, fenomenológica. Então, essa é a linha que é a logoterapia, né? Eu já me antecipo para poder explicar. Partindo da etimologia da palavra, né, logoterapia, né, o sentido do significado, né, o estudo do significado, né, ou seria o estudo do sentido. Então, a gente olha o ser humano, né, dentro da perspectiva de que o homem, ele tem uma vontade de sentido. Ele não tem simplesmente uma vontade de prazer, nem uma vontade de prazer, uma vontade de poder. Mas o ser humano, ele busca algo que lhe realize enquanto sentido de vida. Então, isso quer dizer que eu descobri no sentido da minha vida, o propósito da minha vida, e isso faz mudar, digamos, a minha trajetória, faz mudar o meu dia a dia, até o meu estado emocional? Completamente, né? Um dos grandes adoecimentos hoje, psíquicos, né, vem desse vazio existencial. Viktor Frankl denomina dessa forma. O vazio existencial, que é aquela falta de sentido para tudo. Um sentido que não é encontrado no trabalho, um sentido que não é encontrado na família, um sentido que não é encontrado na vida. E aí você vai dizer, como é que encontra esse sentido, né? Dentro do atendimento terapêutico, né, a gente vai encaminhar o paciente em busca desse sentido de vida a partir do que Viktor Frankl falou que são os 3 valores: vivenciais, atitudinais, né, e os valores criativos. O que é isso? Os valores criativos... Primeiro, o que são valores? Né? Então, esses valores é aquilo que eu posso realizar, ou são aquilo que eu recebo do mundo, ou aquilo como eu me posiciono do mundo. Esses são os valores. São os valores, né, que Viktor Frankl trata. Né, os valores criativos é aquilo que eu ofereço ao mundo. O que é que eu estou deixando no mundo como minha marca? O que é que eu estou fazendo, que deixando registrado de quem eu fui enquanto pessoa? E aí vai no meu trabalho, e aí vai nas minhas ações sociais, naquilo que me preenche, né, de alguma forma. O que é que eu estou experimentando do mundo, que são os valores vivenciais. Quais são os amores que eu estou recebendo, o que é que eu estou admirando no mundo, o que é que eu estou me permitindo que o mundo me dê. Né? E os valores atitudinais, como eu tenho me posicionado frente às situações e limites da minha vida. Como eu tenho me posicionado frente ao sofrimento. Porque Viktor Frankl fala que até o sofrimento tem um sentido. E aí é preciso encontrar esse sentido. É a forma como eu me posiciono diante dele, né? A minha capacidade de autotranscender, de ir além daquilo que está posto a mim. Quer dizer, além de mim mesmo. Além de mim mesmo. Em busca do próximo, isso, em busca do externo, isso, né? De uma objetivação da vida, né? De uma missão, isso, de um propósito. Isso. Viktor Frankl diz que o sentido da vida não está dentro de nós, mas fora.
apesar de vir Isso, de dentro, vir de dentro. mas a ação é fora. Faz com que ele se concretize. Agora, interessante que você lendo um pouco sobre essa teoria e a história do fundador da logoterapia, que é Viktor Frankl, ele construiu essa teoria em campos de concentração na época da Alemanha nazista, não é isso? Isso. Quer dizer que ele conta um pouquinho assim dessa história dele. Viktor Frankl é um Primeiro ele neurologista. perdeu toda a família, Isso. Né? Ele é um neurologista, psiquiatra, judeu e foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. Então ele ficou preso em 4 campos de concentração, dentre eles Auschwitz, né? Os maiores campos de concentração da história. E a família dele foi toda presa em campo de concentração. Né? Ele era recém-casado, a esposa foi para o campo de concentração, o irmão mais velho e os pais. E toda a família morreu no campo de concentração, na câmara de gás. E Viktor Frankl não, né? Antes ele já estava teorizando sobre essa teoria dele, mas lá ele diz que foi a experiência prática. Né? Então, eu já faço a propaganda do livro dele, Em Busca de Sentido, que é quando relata essa experiência dele. E aí é quando ele vai dizer que dentro das situações limites, ele mesmo assim encontrou um sentido de vida. Porque era o sentido dele poder sair dali. E Viktor Frankl diz que todos aqueles prisioneiros, aqueles que se sustentaram vivos, aqueles que optaram não ir para o fio, que era não se suicidar, foram aqueles que tinham perspectiva de futuro. Aqueles que sabiam o que podiam fazer quando saíssem dali. Então, por isso que ele diz que o sentido está fora. O sentido está na minha realização futura. Né? Então, ele passa por esse período, né, que dentro das histórias da Segunda Guerra Mundial, as histórias de campos de concentração, né, são realidades inimagináveis. Então, ele passa por esse período e consegue sair encontrando o sentido da vida. E ele até relata no livro que as histórias dos companheiros, né, que estavam lá, sempre tem aqueles que não tinham esse sentido, aqueles que não encontravam um motivo para quando saísse dali, né, para algo para fazer externo, terminavam se entregando e eles assistiam a essa morte acontecendo, né, dentro daquela condição. Então ele fala que esse sentido ele está presente na vida de qualquer pessoa, independente da situação em que ela se encontre. Mas trazendo isso para a nossa realidade hoje, quando a gente diz assim, independente de qualquer situação, quais são as situações mais comuns na clínica que você tem como demanda hoje que retratam esse vazio existencial? Viktor Frankl fala que o adoecimento da humanidade hoje ele divide em 3 momentos: a depressão, né, a drogadição e a violência. Então, são 3 momentos do qual tem acarretado o vazio existencial. O que a gente recebe na clínica são essas pessoas desesperançadas, né? Essas pessoas que não conseguem mais ver o sentido que está ali, presente. Porque ele também diz que o sentido nós não podemos dar à pessoa. Eu, enquanto terapeuta, não vou dar esse sentido, mas eu vou estimular para que a pessoa encontre. Para que ela descubra. Para que ela descubra o sentido. Cada um tem o seu sentido e ele só pode ser encontrado pelo próprio autor. Pelo próprio autor. Porque, nessa frase que você até leu no início, né, quando Viktor Frankl, ele diz que o homem ele é aquele que caminha para o que ele deveria ser. E ele é, sobretudo, livre. Então, nós somos livres, as nossas ações estão permeadas de uma liberdade. No entanto, nós precisamos arcar com a responsabilidade dessa liberdade. Então, você é livre para usar drogas, né? Mas você precisa arcar com a liberdade, com a responsabilidade do uso dessa droga, do que ela causa a você. E essa responsabilidade é uma coisa que ele deixa muito, ele enfatiza muito, né? Isso. Que essa responsabilidade, ela faz parte da sua escolha. Isso. Não existe uma escolha em que não se precise ter uma responsabilidade sobre ela, né? E mesmo quando você não escolhe, já é uma escolha. Isso. Então a escolha, ela faz parte, não tem como fugir, não existe vida sem escolhas, né? Mas existe vida com a opção de não responsabilizar-se por aquilo que se escolheu. Isso. Né? Quando você tem consciência, aí você tem a opção e tem a necessidade de ser responsável por isso. Porque se não for, a consequência, ela advém de qualquer jeito, é assim? Isso, porque nós estamos em uma época, sobretudo, em que é muito fácil se justificar o porquê se agiu assim.
Não, eu estou assim porque na minha casa a realidade é essa. Eu estou assim porque eu tenho uma patologia. Sempre terceirizando, isso. né? Terceirizando então, assim, para por mais que se tenha uma patologia, o ser humano ele é mais do que essa patologia. Então é essa liberdade que o Victor Frankl fala, que o ser humano ser além daquilo que lhe determina e ser responsável de poder compreender que é além do que é aquilo. Né? Então é não terceirizar a sua dor. A dor é sua e ela precisa ser superada muitas vezes por você. Então você vai ser o autor, é você que tem a capacidade de mudar essa realidade. Né? Tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz, quando tem uma situação da qual não se pode mudar, é hora de mudar a si mesmo. Ah, esse eu adoro. Se não dá para transformar a situação, transforme-se. A si mesmo. Isso. Né? Transforme a si mesmo. Eu adoro essa também. Isso. Agora, eu pergunto a você, no consultório, nessa relação terapêutica, como é que se dá esse feedback recíproco de paciente e terapeuta nessa abordagem? Como é que isso acontece? Olha, é uma abordagem que não tem uma técnica específica, né? A gente... Até porque o sentido é muito singular. Muito singular, né? E a base é a fenomenologia, né? Que vem da filosofia, então a gente está ali com o sujeito e o sujeito que vai dando o andar... A demanda. E ele vai dando o andar da terapia, né? Então nós vamos usando do diálogo socrático, né? Que é a partir dos questionamentos, do qual o sujeito vai poder se ouvir. Porque às vezes ele chega com algo pronto, né? Achando que o psicólogo vai resolver a sua demanda ou vai simplesmente dizer o que ele deve fazer ou não. E aí ele se frustra quando nós não damos essa resposta a ele. Quando, na verdade, a gente devolve a resposta para o sujeito. Porque ele é autor da sua vida, então ele que tem que ir em busca desse sentido. E a partir do diálogo socrático, né, e a partir dos encontros, nós vamos conseguir direcionar o sujeito para aquilo que é sentido. Né? Eu digo muito que a terapia é a possibilidade de ampliar as possibilidades. Que o sujeito ele chega assim, né, e nós vamos fazendo com que ele pense assim. Então essa busca vai sendo dele. Eu lembro que no consultório psicoterapêutico, eu já escutei pacientes dizerem assim, a gente chega muitas vezes com óculos de sombra e sai com óculos de grau. Ou então a gente chega sem óculos e termina usando óculos de grau porque vê coisas. Isso. E o interessante que eu percebo na relação da psicoterapia com o paciente é quando ele descobre, aí entra naquilo que você falou, quando ele se escuta, porque você devolve o questionamento é dele, ele traz e você devolve, na hora em que ele escuta o próprio questionamento, então a ficha cai, falando no popular, né? Ele se toca, que antes ele não se percebia. E é interessante que em outras abordagens, você até fala a solução, mas o outro escuta e não fica, não entra, ou entra e sai, a ficha não cai, né? Então fica nesse que você falou, dessa questão da importância de ele se ouvir, dessa linguagem própria, que é minha, ela ir até você e ser devolvida para que eu tenha um diálogo comigo mesma. Isso. E a partir desse diálogo, eu poder dar meus próprios passos. Porque o paciente, às vezes, são coisas que ele não se escuta e quando a gente questiona, você percebe que foi você que disse isso? Nossa, não tenho percebido? Ah, fui eu? Fui eu. Nossa. Você tem analisado dessa forma? Não, nunca. Mas você percebeu que foi você que chegou a essa conclusão? Não percebi, nunca tinha me tocado. É verdade. Agora que você falou, é verdade, isso faz sentido. Faz sentido. Né? Aí já começa, faz sentido, aí o sentido já vai... Ele faz sentido mesmo para você, né? E aí ele vai caminhando. Tem, assim, um tempo nessa abordagem que vocês usam? Tem um tempo, um número de sessões? Como é isso? Não, né? Na verdade, não é taxativo, né? Em 10 sessões, não é. Né? Vai o tempo do paciente. Né? A fenomenologia trata como fenômeno, é o que o paciente vai trazendo. Ele vai conseguindo ver algumas questões, mas pode ser que em seguida vão aparecendo outras, né? E pode ser que aquele sentido ainda não tenha sido realizado. Porque o primeiro momento da terapia, a gente conseguir deslocar o paciente do sintoma. E aí dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Essa é a parte mais demorada. Mais demorada. Né? Quer dizer... Mas quando ele é deslocado e ele encontra o sintoma, o sentido, ele se realiza plenamente. E nós também.
Agora, Laiane, eu me lembro de um ditado popular. Os ditados populares são muito sábios, né? Porque é de toda uma vivência real, verdadeira. E tem um ditado que diz assim: se você quer resolver um problema, você saia dele e enxergue ele de fora, né? Então, isso acontece. Acontece, porque Viktor Frankl dá um nome a isso, ele chama isso autodistanciamento. Olha. Você tem a capacidade de se distanciar da situação e ele diz até assim, é como se estiver sobrevoando aquela situação e você vai olhar de fora. Porque de dentro, né, Viktor Frankl fala que é como uma pessoa que sofre de cataratas. Ela só consegue ver aquela, usando dito popular, aquela nata branca no olho. Na frente. Na frente, né? Quando ela se cura, ela consegue ver além. Ela consegue ver de fora daquela situação. Então, o autodistanciamento faz com que você analise, você veja as possibilidades, você veja os caminhos que antes até então não eram vistos. Que em outras abordagens a gente escuta falar de observador, né, de investigador. Isso. Esse sair para olhar de fora. Nessa abordagem, Laiane, que além do sentido da vida, do propósito, da missão da vida, ela também tem a questão da espiritualidade presente. Como é que Viktor Frankl contempla a espiritualidade nessa abordagem? Viktor Frankl, ele percebeu, né, que no ser humano existe uma dimensão espiritual. Então, no início da sua teoria, era esse o nome dado. Só que as pessoas acabaram confundindo com uma dimensão religiosa. E para poder mudar essa perspectiva, ele mudou o nome. Ele chama de uma dimensão noológica. O que é isso? É essa capacidade autotranscendente, é essa capacidade de ir além, que ele falou que o ser humano tem. Então, ele chama do nous, da noologia, né? Então, muitas pessoas adoecem, né, a partir de uma dimensão noológica. É essa capacidade que não teve de autotranscender. Que nem toda patologia, nem todo adoecimento, ele vem de uma dimensão psicofísica. Psicofísica você está bem, né? Fisiologicamente você está bem. Mas existe esse adoecimento que aí vem da base existencial, né? São as questões existenciais quando surgem, que Viktor Frankl fala que vem dessa dimensão noológica ou espiritual. E interessante que ele coloca, complementando, ele fala das neuroses, né? Que ele fala de Freud, da teoria de Freud também, que é uma das bases dele. E ele fala das neuroses, segundo a teoria de Freud, e dessas neuroses noológicas, né? A diferença dos tipos de neuroses, que ambas existem. Ambas existem, claro. Né? Só que umas, às vezes, são de base, né, noológica e outras de base psicofísica. Porque a coisa que a gente deixa claro que nem todo adoecimento mental é de uma falta de sentido. Nem toda depressão é de uma falta de sentido. Então, vem muitas vezes dessa dimensão física mesmo do ser humano, né? Quantas pessoas, né, demonstram realizadas, né, no sentido de, né, realizadas no que fazem, mas estão adoecidas, né? Então, a gente tem que compreender essas duas dimensões para não acabar sendo um pouco extremista. Anulando uma em função de outra. Né? Quer dizer, uma teoria não desmerece a outra. São teorias que subsistem e cada uma tem a sua funcionalidade, né? E falando ainda dessa dimensão espiritual, né, ele parte dessa perspectiva para que não se confunda com religiosidade, mas ele também insere a religiosidade, porque ele diz que o homem também encontra sentido na religião, né? Porque muitas vezes o que é que a gente vê? Que é coisas separadas, né? Não pode psicologia falar de religião ou não pode compreender essa questão. E Viktor Frankl fala que muitas vezes o ser humano vai encontrar sentido, sim, na prática religiosa. É aquilo que vai lhe atribuir um valor, né? Ele até questiona muito a pirâmide de Maslow, né, das necessidades básicas, né, que primeiro você precisa suprir as suas necessidades para lá no topo se autorrealizar. E aí ele diz que não, que a autorrealização ela vem na base, né? Quantas pessoas abrem mão de algumas necessidades básicas em prol de uma missão específica? Então a autorrealização ela não é algo que vem no fim, mas ela vem no início. Olha, nós temos aqui mais alguns recadinhos. Eu sou Érica, da HS Prime. Beijão para você, Érica. Parabéns pelo programa. O tema está super interessante. Muito obrigada. Nós temos também Maria Dias. Estou assistindo seu programa. Nota 10. Beijo para vocês. Obrigada, Maria Dias. Outro recadinho. Muito bom o programa.
Alô para Ivone, Vivi, Lulu, Bianinha e um grande abraço para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Temos mais recado. Vitória, estou estudando para apresentar meu TCC, faço curso em pedagogia e o tema é a importância do lúdico na educação infantil. Se puder, fala um pouco sobre esse tema. Vai lá, Laiane. A importância do lúdico na educação infantil. A gente já até pincelou aqui, no início, né? Contemplou no início, né, em relação à importância que o lúdico tem no processo de aprendizagem. Então, o aprender, é preciso que o processo de educação, né, infantil, ele saia um pouco dos moldes tradicionais. A criança, ela não vai aprender se aquilo não for interessante para ela. Então, sentar a criança na mesinha e achar que ela vai prestar atenção e assimilar porque ela assistiu o que o professor está lá explicando, não vai acontecer. Essa aprendizagem não vai ser real. Não vai ser. Então, ela precisa aprender matemática, contando, né, os brinquedos, contando os bloquinhos. Ela precisa aprender as sílabas, né, juntar as palavras na brincadeira. Ela precisa aprender a dividir com a massinha de modelar. Então, é necessário, mas é importante também deixar frisado para a criança que esse processo não é um processo sem compromisso, né? O brincar no processo de educação, de aprendizagem, não é algo que ela está se divertindo. Ela precisa compreender que ela está aprendendo ali. E aí muitos pais acabam não compreendendo muitas vezes essa forma de ensinar. Ah, meu filho está indo só para brincar? Meu filho, eu não vejo ele responder nada do livro, ele está só brincando, né? Porque nós estamos ainda muito presos a um modelo de educação tradicional e que já passou faz tempo, né? E a criança aprende brincando. O brinquedo ensina a ler, a escrever, a contar, as áreas de conhecimento, história, geografia. E é muito mais significativo, é muito mais saudável. Às vezes quando eu vejo assim, alguns pais com essa neura de meu filho já tem 5 anos, já tem que estar sabendo ler, aquela exigência da escola de que seja mais conteudista, eu fico assim agoniada, porque tudo isso se aprende brincando, né? E não precisa dessa preocupação de conteúdo na pré-escola. O conteúdo é importante? Mas não o conteúdo pelo conteúdo, né? Não é só o conteúdo, mas é também o brincar na pré-escola, no ensino fundamental menor, é mais importante ou tão quanto importante que o conteúdo. Então, os dois precisam estar de mãos dadas. E quando eu vejo a escola mais conteudista do que lúdica, eu fico, assim, preocupada. E é uma demanda que chega pra gente, né? Porque muitos pais chegam angustiados. Terminam no consultório. E, assim, muitos, às vezes não são os pais, muitos educadores encaminham, tipo assim, a culpa não é minha, a escola não tem nada a ver. Então, é uma questão psicológica, leva lá. Né? E aí, a gente às vezes vai à escola, vai tentar conversar com o professor e aí vai tentar compreender o que é, né? Qual a necessidade daquele aluno. Não porque ele não está lendo ainda, mas é o processo, né, dele. O que é que esse não está lendo, o que é que não está sendo interessante para ele. Como está sendo essa metodologia, cadê a ludicidade, que é característica dessa fase? Porque as escolas estão, algumas, né, pelo menos algumas demandas que eu recebo, as escolas, alguns professores são muito ansiosos para diagnosticar. Não, mas eu preciso de um diagnóstico para saber como lidar. E aí, o que é que o diagnóstico vai lhe diferenciar de você poder lidar agora, né? De você poder fazer agora também, tornar interessante agora para ele. Né? Então, assim, a ansiedade desse diagnóstico gera ansiedade no pai, que gera ansiedade na criança, que chega pra gente tudo muito bagunçado. E aí, às vezes termina criando rótulo, né? Rótulos. E esse diagnóstico e esse rótulo, ele atrapalha muito mais do que ajuda. Porque a criança, ela não é mais a criança, não é vista mais as potencialidades. Ele é uma criança que tem TDAH. Pronto, limitou ali. Né? Não há uma possibilidade diferente daquela criança, não, porque ele tem TDAH. Então, se ele tem TDAH, ele não pode... Não, ele tem TDAH, ele não pode fazer mais nada. Ele é aquilo e pronto. É complicado. Nós temos aqui outros recadinhos. Loreane, beijão pra você, minha linda. Sempre ligadinha aí com Sueli. Temos também um outro recado. Os pais de Laiane, olha só, parabenizam o programa. E Laiane por ser uma grande profissional. Devem estar tudo aí babando, né? Tudo orgulhoso dessa filhota linda. E com razão, viu? Leila, Alisson, João Pedro, Maria Júlia, manda um abraço para a doutora Laiane. Essa turma todinha ligada, viu, Laiane? Doutora é ótimo. Ela é.
Ela não gosta muito do doutora, não, mas ela é doutora, sim. Boa noite, o programa está show. Manda um alô para Arielle. Tô ligadinha no programa. Beijão, Arielle, para você. E o último recadinho, show programa. Um abraço para Maura Ivonete, da Capitão Morgalvão. Beijão para você, Ivonete. E Vivi, Lulu, Bianinha, todos um grande abraço que estão aí ligadinhos conosco. Agora, voltando, já que estamos falando do universo infantil, e antes estávamos falando de Viktor Frankl, né, da logoterapia, da espiritualidade, junto com a psicologia, porque Viktor coloca, e outros autores colocam, e eu concordo plenamente, o autoconhecimento sem a espiritualidade, não. Você termina em desespero, né? Porque aí você enfrenta suas sombras que todos nós temos, não dá para fugir delas, né? E a espiritualidade sem o autoconhecimento também lhe dá uma presunção, um achar-se Deus que na verdade ninguém é. Então, essa relação psicologia e espiritualidade eu acho assim divina, fantástica. Há muito tempo que já deveria ter acontecido, graças a Deus que agora está sendo vista por mais de uma escola. Mas isso é possível a partir da infância? Nós podemos trabalhar essa psicologia do sentido, do propósito de vida desde a infância? Sim. Completamente, e é necessário que se trabalhe, porque quanto mais cedo a criança ela começa a crescer, compreendendo que ela tem uma missão de vida, compreendendo que ela tem um sentido de vida, melhor ela vai se desenvolver. Agora, claro que nós não vamos fazer isso a partir de um questionamento existencial para uma criança. Então a gente vai no lúdico, trabalhando com ela os valores criativos, né? O que é que ela pode fazer para o mundo, né? Qual é a marca que ela pode deixar no mundo da forma dela. Isso com brinquedo, isso com material concreto, isso com brincadeiras, com joguinhos. Isso, né? Também trabalhar o que ela vivencia do mundo, né? Como é que ela recebe o amor, como é que ela contempla, né, a natureza, né? Porque às vezes pode parecer meio que viajado, mas assim, o básico de você conseguir contemplar aquilo que está ao seu redor, né, é necessário para que você consiga, né, amadurecer nesse ponto. Lidiane, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade para as considerações finais e eu agradeço muito por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, Maura, né? Eu agradeço, né, a você pelo convite, por confiar no trabalho. Estou à disposição, né? É sempre muito bom falar daquilo que nos é sentido de vida, né? E estou à disposição sempre que precisarem. Foi um prazer estar aqui. Ok, nós ficamos por aqui, gente. Um grande abraço imenso para a Alana, que está nos assistindo. E nós voltamos, tá aí as redes sociais do Programa Essencial, você acompanha tudo o que acontece aqui, você vê também nas redes sociais, inclusive os quadros que já passaram e que estão passando também de hoje. Beijão, até a próxima semana e fiquem com Deus. Vou te contar, meus olhos já não podem